Marcos, essa semana saiu uma matéria justamente com uma declaração suposta sua, né, em que você criticava bastante o trabalho do Paulo Souza e revelava uma decepção, como foi até descrito na matéria. Eu queria te perguntar se essas palavras realmente foram suas e como lidar com isso, como você pode passar respaldo para o técnico depois dessas declarações terem vindo a público. Eu queria que você pudesse falar sobre essa situação. Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Primeiro eu vou falar da minha relação com o Paulo. A minha relação com o Paulo é a melhor possível. Nós estávamos ali dentro, agora, almoçando tranquilamente. A gente vem sistematicamente conversando. Desde Portugal, a gente sempre teve um relacionamento direto. O que aconteceu foi que quando eu fiz a minha viagem e depois eu peguei Covid de novo, a gente ficou um pouquinho mais sem essa relação pessoal, mas isso aí eu acho que são 10, 15 dias. Eu estou fazendo a trajetória desse processo inteiro. Então, assim, só para deixar claro que a minha relação é a melhor possível, a confiança no técnico, ela, não só no técnico, mas como toda a comissão técnica, ela é bem clara, ela é bem exposta. Agora, quando a bola não entra, quando a gente tem algumas outras dificuldades, tem questionamentos de tudo quanto é lado, tem situações de tudo quanto é lado. Diariamente, eu nem confirmo e nem desminto o jornalista, porque se eu for fazer isso, ficar confirmando pautas ou desmentindo pautas, eu não faço outra coisa. O que eu posso falar para você é que a minha relação é a melhor possível. Os questionamentos, as relações que eu tenho supostamente, quando se fala no que eu falei, você pode ter certeza absoluta que eu respeito o jornalista, respeito a fonte do jornalista. Mas o que eu posso te falar é que, caso se chegou desta maneira, chegou totalmente fora de contexto. Braz. Boa tarde, Raíza Simplício da Gol. Vou fazer uma para o Braz e uma para o Spindel também. Braz, eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento que vive o Flamengo. No último jogo, a gente viu os jogadores fizeram gols, não comemoraram com o técnico, né? A gente tem tido algumas informações que existem algumas divergências entre o técnico e alguns jogadores. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente. E para o Spindel, eu queria perguntar exatamente, eu acho que tem muito torcedor que tem essa dúvida, qual é a função exatamente do Spindel e do Braz, onde eles se completam e o que eles fazem de diferente, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esclarecesse um pouco sobre isso para a galera. Vamos lá, acho que vou aproveitar e falar dos dois temas, né? Então, o primeiro, vou completar um pouco a resposta do Marcos na primeira questão. As relações são muito boas do Marcos com o treinador, com o grupo, minha com o treinador, com o grupo, do treinador com o grupo. A gente vê uma narrativa sendo construída aí em cima de fatos que não procedem. Não tem problema de relação do grupo com o treinador, não tem problema de relação do treinador com o grupo. A gente fica estarrecido quando vê algumas narrativas como essas e fatos que não procedem saindo na mídia, de brigas que não existiram. A gente não consegue entender, mas como o Marcos disse, se a gente ficar desmentindo tudo, a gente vai passar o nosso dia sem trabalhar, sem fazer o que a gente tem que fazer para construir um ambiente saudável de trabalho para que o Flamengo possa ter resultado, mas de forma nenhuma essas questões procedem. A gente tem total confiança no treinador, na comissão técnica, no grupo. Tem um trabalho que está em curso, precisa de tempo para o resultado aparecer. A gente fez 5 contratações. A gente discutiu com o Paulo durante a viagem o que era necessário para qualificar o elenco. Alguns ajustes foram feitos conforme ele foi conhecendo o elenco, colocando em prática as ideias dele. Os jogos foram acontecendo
A gente fez alguns ajustes, foi atrás de algumas peças. O processo do Banco Central atrapalhou um pouquinho e retardou um pouco o nosso movimento no mercado. A gente trouxe as peças que a gente julgava em conjunto com o treinador necessárias para qualificar o elenco nesse momento. E o Fabrício hoje está lesionado, Ayrton, Pablo e o Santos ainda não estreou. Então a gente entende que essas peças vão ajudar a qualificar o elenco e vão ajudar o trabalho do Mister e ajudar o Flamengo a dar resultado. E acho que basicamente é isso, a confiança total no trabalho, as ideias são claras, o dia a dia de trabalho é muito claro, a programação é clara, todos os treinamentos têm objetivos muito claros, o treinador é muito claro nas ideias dele, a relação é boa, e, óbvio, tem jogos que o Flamengo vai se comportar de uma forma melhor, vai ter uma performance melhor, outros que não. A gente tem uma frustração de todos aqui dentro do clube, de não ter ganho a Supercopa e não ter ganho o estadual. Óbvio, era o nosso desejo, todo mundo trabalhou para isso. O clube teve chance de ganhar as duas finais. E óbvio que está todo mundo muito frustrado e muito focado e trabalhando muito duro para reverter esses resultados aí nas próximas competições. E com confiança total no trabalho do treinador e da comissão técnica. Sobre a estrutura do clube, assim, o Marcos é o vice-presidente de futebol, estatutário, eu sou o diretor executivo, remunerado pelo clube. Há uma estrutura profissional em todas as áreas do clube, então a gente vê também uma falácia na mídia que o clube não é profissional. Ele tem uma estrutura profissional que atende a todo o corpo estatutário do clube para atingir os objetivos e metas que são determinados, que a gente está aqui buscando, e tem funções muito claras do Marcos, minha, a gente tem uma relação muito boa, óbvio que tem cobranças, né? Assim, o Marcos é o vice-presidente, me cobra muito, o presidente me cobra muito, e embaixo de mim como diretor tem uma série de gerências profissionais, gerência de futebol, de scout, a gerência da base, o departamento de saúde e alto rendimento, transição, tem todo um corpo profissional em cada uma dessas gerências que atende ao futebol profissional e de base para que o clube possa atingir os seus objetivos. Isso acontece em todas as pastas e tem o presidente Rodolfo Landim, que, enfim, como o Marcos já cansou de falar aqui, da excelência e do tamanho que o presidente tem como liderança, do que ele cobra, da clareza com que ele coloca para o Marcos como vice-presidente e para mim todos os objetivos e tudo que deve ser cobrado aqui dentro do futebol. Então, assim, a estrutura do Flamengo é muito clara, tem uma estrutura profissional trabalhando para todo o corpo estatutário do Flamengo. E sendo estatutário ou não, o que eu posso garantir para vocês é que a gente deixa tudo que a gente tem aqui dentro do Flamengo. O Marcos deixa tudo, o presidente deixa tudo que ele tem aqui dentro do Flamengo, de esforço, de comprometimento, de buscar os objetivos. O Marcos a mesma coisa, eu também, e isso é feito de forma muito organizada e clara. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí, Marcos. Isso na pergunta, juro. Perguntei, a última pergunta foi sobre a diferença, né? Sim, ele já falou. E das funções de cada um. Não, você perguntou do gol, da comemoração. Eu perguntei isso, do clima internamente, né? Se existem algumas divergências internamente, como é que está esse ambiente, porque nas últimas semanas algumas... Sim, é o que eu falei ali em relação também à pergunta dela. Eu respeito, voltando lá um pouco na pergunta dela, eu respeito o jornalista, eu respeito as fontes do jornalista, eu respeito a seriedade de todos vocês, mas às vezes nesse mundo de hoje, nesse mundo corrido, eu acho que as interpretações ou uma fala um pouquinho fora de contexto,
Não estou falando que eu falei fora do contexto, eu só estou ampliando isso aí. Às vezes deixa um pouco as informações um pouco truncadas. Mas o que eu posso falar é... Sim, você também perguntou aí da comemoração do gol. Não sei, o que eu vi na televisão é que o banco de reservas era do lado esquerdo da tela e o gol foi do lado direito. Não sei se eles não teriam que atravessar o campo todo, enfim. Essa parte de comemoração aí, eu acho que ela não é a síntese, né, de uma verdade de ter relação ou não ter relação, de ter boa relação ou não relação. Só para não deixar passar aí em relação ao negócio do gol. Letícia Marques, coluna do Fla. Braz, boa tarde. Eu apurei que o cancelamento das reuniões dessa semana aconteceram por conta de uma articulação de outro vice-presidente junto ao Landim. Eu queria saber, também entrando um pouco no que a Raíza citou, você tem ou não autonomia para tomar certas decisões do Departamento de Futebol do Flamengo, e como você vê que ficou a sua imagem perante a torcida nesses acontecimentos essa semana, nessa pressão que refletiu até nas manifestações? Vamos lá. Eu também não posso deixar com que todo acontecimento ácido seja o Landim, entendeu? Como você falou aí, que parece uma articulação. O que acontece foi o seguinte: eu e o Bruno conversamos no domingo, várias situações do departamento, e nós chegamos à conclusão que seria bom ter uma divisão, ele indo com todos os profissionais foram para Lima, o Juan, o Fábio Soldado, todo mundo foi para Lima, e o único que ficou aqui fui eu. E eu, dentro do que eu combinei com o Bruno, ajustado, e ainda pensando na importância de se demonstrar uma união, porque poderiam ser arguídos, o Marcos não foi, ele sempre vai, só que a gente entendeu que era mais importante eu ficar para ter essa divisão. O Bruno tomou conta, como sempre faz, ajustou toda a parte em Lima lá com todos os profissionais, e eu fiquei aqui. Fiz as articulações que eu entendia que eu tinha que fazer, fui à reunião do Conselho Diretor. Eu não vou aqui me estender no que eu falei no Conselho Diretor, eu só vou falar minha introdução no Conselho Diretor. Eu falei o seguinte, que eu sou o vice-presidente de futebol, mas eu tinha certeza absoluta que todos os outros meus pares ali, os outros vice-presidentes que estavam ali e que estavam na tela, porque é híbrida, também são cobrados na rua, pelos amigos, pela torcida. Tem uma cobrança diária para todo mundo. Então, eu fui lá para me colocar à disposição para poder responder algumas perguntas e dar subsídio para que os companheiros de diretoria também, quando fossem arguídos, não estarem no vácuo. E assim, a reunião foi boa, foi esclarecedora. O presidente Rodolfo Landim estava na tela, o doutor Rodrigo Duch também estava presente, e foi isso que aconteceu. Dentro dessas arrumações, eu tinha entendido de uma forma em que poderia e precisaria falar com alguns conselheiros, uns de oposição, outros de situação, algumas coisas em relação a uma demanda das torcidas organizadas, que não são de agora. Enfim, eu fiquei ajustando isso aí. E, de fato, teve um desencontro de informação que eu não vou aqui querer externar, mas também eu não posso botar tudo na conta do presidente Landim. A gente entendeu que deveria deveria não ocorrer as reuniões. Um ponto que eu queria deixar aqui, que eu acho que é importante,
A reunião com as torcidas organizadas, com algumas torcidas organizadas, ela não era uma reunião só dos jogadores, né? A linha de frente do futebol iria estar também para ser arguída ou para qualquer outra situação. Eu iria estar, o Bruno, como diretor executivo, iria estar, o Juan iria estar e o Soldado iria estar. Enfim. Todos cientes. Todos cientes e acreditem. Nunca foi aqui marcado, eu gostaria que vocês acreditassem, nunca foi marcado para dentro do ninho. Eu queria que vocês acreditassem nisso. Se é bom ou não ter a reunião, se eu deveria ou não ter marcado a reunião, eu respeito a análise de vocês como jornalista, como tudo. Mas nunca foi marcado aqui para dentro do ninho. Enfim, mas isso é o de menos. O que eu posso falar é que, se em um determinado momento se entendeu que todas essas ações deveriam não acontecer, e assim foi feito. Boa tarde. Vivian Casanova, da Record TV. A gente está ao vivo agora no Balanço Federal e a gente está desde cedo aqui na porta acompanhando as manifestações, os protestos, e a gente queria saber o posicionamento da diretoria em relação a isso, porque em alguns momentos, alguns jogadores foram interceptados, alguns jogadores foram interceptados pelos torcedores ali na frente, e eles foram bastante, agora sim, né? Eles foram bastante agressivos com alguns jogadores, bateram nos carros, no vidro. Então, eu queria saber de que maneira a diretoria vê isso em questão de segurança mesmo, dos próprios jogadores. E, entre os torcedores, eles diziam que tem torcida que é privilegiada pelo Clube Flamengo e tem torcida que não. Então, assim, houve uma briga ali entre eles lá fora, né? Se vocês poderiam também falar sobre isso. Mas, primeiro, sobre a questão realmente desse protesto e da maneira agressiva que foi com os jogadores, por favor. Primeiro, em relação à torcida ser beneficiada e torcida não beneficiada, eu não posso entrar nessa seara, porque aqui no Departamento de Futebol a gente não tem qualquer tipo de situações que possam ser ajustadas. Eu quero te dar um exemplo, por exemplo, na parte de ingresso. Isso sequer passa aqui para o Departamento de Futebol. A parte de ingresso, ela é toda ajustada e determinada por outros ingressos. Eu estou dando exemplo, não estou falando que se tem esses ajustes, é só para deixar claro. Em relação às ações do lado de fora aqui do CT, a gente ainda não tem por enquanto, nenhum relato dos jogadores. Eu ainda não tive tempo, o Bruno, acredito que também, porque a gente estava sempre com os horários ajustados aqui na correria para poder viajar ainda hoje. A Polícia Militar estava ali fora, então, assim, a Polícia Militar estava ali desde cedo, junto com alguns seguranças do clube. Evidente que a gente vai dar uma analisada, eu acho que a própria segurança dará uma analisada e, posteriormente, com calma, depois de ajustar essas situações, a gente irá ver o que poderia acontecer. Em nenhum momento eu não estou dizendo que isso é natural, em nenhum momento eu estou dizendo que isto é normal, apenas a gente não tem um relato grave aqui interno nessas 2 horas ou 3 horas que eu estava aqui dentro. Então, a gente, com calma e na hora certa, eu posso até me comprometer de voltar a você e falar sobre esse assunto. Só complementar, que a gente pediu reforço policial, né? Então o clube pediu reforço policial e, enfim, é só fazer esse complemento aí. Porque, assim, vocês não seria uma manifestação pacífica. Eles não, até entendo a revolta do torcedor, mas, assim, a esse ponto de subir num carro, né, bater com as mãos no vidro, isso realmente chamou a atenção da gente aqui fora. Volto a falar, eu me comprometo a voltar a esse assunto com você. A gente não tem um relato de uma situação gravíssima em relação a algum problema aqui dentro em relação aos jogadores, mas eu vou ter tempo que eu vou conversar com os jogadores, vou estar viajando com os jogadores hoje, como sempre eu fiz nesses 3 anos e 3 meses aqui.
E, posteriormente, a gente pode até falar desse tema, mas com calma, com tranquilidade e com a responsabilidade que esse tema necessita. Aqui, Marcos, tudo bem? Queria voltar só ao tema dessa questão de ter marcado a reunião da torcida com os jogadores, porque me parece que teve um telefone meio sem fio aí, porque você marcou a reunião com os jogadores e os jogadores estariam cientes disso, mas as informações que a gente teve é que os jogadores não estariam cientes, e até o Everton Ribeiro, quando voltou ao Rio de Janeiro, disse que não é uma situação normal e que ele não foi informado. Então, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esse telefone sem fio aí. Eu vou falar bem pouco disso aí. É evidente que os jogadores sabiam, alguns jogadores, até porque nós tínhamos o jogo, a gente não gostaria e não queria conversar deste tema com todos os jogadores que iriam participar por causa do jogo. Mas, Pedro, você pode acreditar, tinha jogador em que estava ciente e que a gente tinha conversado, e se o Everton Ribeiro não estava sabendo e teve falando das entrevistas que ele deu, eu até entendo ele também, está ali saindo do saguão e é perguntado, não sabia, enfim. Mas o que eu posso falar a questão central é que os jogadores que a gente entendia, pelo menos eu, que tinha que saber, você pode ter certeza absoluta que sabia. Entendeu? E foi muito bem construído, como sempre foi tudo bem construído com os jogadores nesses 3 anos e 3 meses aqui, quando nós estávamos ganhando, quando nós estávamos em outras situações de pandemia, como nessa situação agora. Rainer, Mercado Futebol de novo. Perguntar para os dois como vocês avaliam o desenvolvimento da temporada do Flamengo, visto o desempenho dentro de campo, e que o Paulo Souza usou o Carioca para testar formações, jogadores, levando em conta também o vice da Supercopa e do Estadual. Então, o que vocês enxergam que falta para o Flamengo alcançar os objetivos de conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro? Bom, a gente enxerga que é um trabalho em construção. Também a gente está trazendo as peças para qualificar o elenco e também adaptar em certos momentos o elenco às ideias do treinador. É um trabalho contínuo que leva tempo de implementação das ideias dele e que essas ideias possam aparecer em campo. Então, em diversos momentos aí a gente viu o time bem organizado e mostrando essas ideias em campo. A gente confia, tem total confiança no treinador, na comissão, no grupo, nos atletas que estão chegando, que esse trabalho vai evoluir ainda mais e dar resultado. Todos nós estamos frustrados com o resultado da Supercopa e o resultado do Campeonato Carioca. A gente julga que fez um jogo muito bom na Supercopa, lamenta uma interferência relevante da arbitragem no resultado, mas não acredita a arbitragem não ter sido campeão da Supercopa. A gente teve chance, virou o jogo, um jogo duríssimo com o Atlético Mineiro, uma equipe grandíssima, muito forte. Teve chance de ganhar no tempo normal e depois teve chance de definir nas penalidades, e vai continuar trabalhando muito duro, com muita confiança no trabalho do míster, da comissão técnica, dos atletas que estão chegando, que a gente vai continuar nesse trabalho de construção e trazer títulos e alegria para o torcedor rubro-negro. Aqui. Braz, hoje na chegada os jogadores foram muito cobrados pelas atuações, né? Os torcedores querem que o time jogue melhor, sabem do potencial que tem esse elenco, do potencial que tem esses jogadores. E, além dessas cobranças em cima das atuações, as cobranças também estão ligadas ao seu trabalho. Em relação, eu queria que você falasse, até já teve essa pergunta, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como você enxerga essa cobrança do torcedor em relação ao seu trabalho e como você vê a sua imagem diante de tudo isso. Em relação à cobrança do trabalho,
eu acho que é uma cobrança natural. A torcida do Flamengo, os conselheiros do Flamengo sempre foram muito duros com qualquer dirigente quando os resultados não vieram. Isso foi num passado longo, isso foi num passado recente, isso não seria diferente de mim. Eu acredito que, em relação aos resultados agora, o que eu posso falar para você é que eu sempre saio daqui, todos os dias, consciente de que eu deixei tudo que eu podia deixar e, acima de tudo, eu saio daqui todos os dias com um sonho realizado de estar nessa pasta aqui, e que, com todas as dificuldades, com toda a pressão, com todos os momentos em que são, às vezes, a gente também é um pouquinho mal interpretado, mas, mesmo assim, eu procuro dar tranquilidade, dar serenidade ao ambiente. Em relação à minha imagem, é o que eu falei, é muito em função também dos resultados, e isso aí não pode ser diferente com todo mundo. Mas o que eu posso falar é que compromisso e um sonho todo dia realizado de sair aqui como vice-presidente. Eu sou o vice-presidente que mais tempo fiquei na pasta direto, com 3 anos e 3 meses agora. Somado ali a um ano lá para trás, 4 anos já, isso também, se somar, então, tanto direto como somando somente a esse período agora. Eu tenho noção do que é estar aqui no cargo, eu sei da importância e sei da pressão. Mas o que eu falei, eu não posso chegar tomar algumas decisões pensando só na minha imagem, porque o Flamengo é maior do que isso, o compromisso com a minha responsabilidade aqui é maior do que o compromisso, é maior do que a minha imagem. O que eu posso falar para você eu, como vice-presidente de futebol, eu disputei, por exemplo, 4 campeonatos brasileiros. Ganhei 3 e fiquei em segundo lugar. Ganhei 3 campeonatos com 3 técnicos diferentes, com 3 comissões técnicas diferentes. Eu ganhei com o Andrade, a comissão técnica dele curta, ainda novo. Eu era mais novo do que um jogador do clube. Ganhei quando eu falo ganhei os jogadores, eu tive no processo com Jorge Jesus e também ganhei com o Ceni. Então, e tive um segundo lugar com o Renato. Então, esse questionamento ele sempre vai ter, e eu tenho certeza absoluta. Eu conheço o Flamengo bem, estou aqui desde os meus 8 anos. Aqui ninguém tem salvo-conduto de nada. Quando os resultados não vêm, são cobrados. Eu estou preparado para a cobrança. Estou respaldado pelo presidente Rodolfo Landim. A minha relação sempre direta e sempre consistente, e ouvindo sempre também as determinações a que ele impõe, não só a mim, a todo departamento e todo o clube. Então é isso, mas eu trato com naturalidade por isso, porque eu acho que ninguém tem salvo-conduto em relação aos títulos. Os títulos que eu pude contribuir com o clube ficam para trás, e o que interessa daqui para frente. O que eu posso falar para você é que eu deixo tudo que eu posso aqui no dia a dia. Isso pode ter certeza disso. Aqui, Braz, Spindel. Pergunta para os dois, podem ficar à vontade se os dois quiserem se colocar, mas o que aconteceu hoje aqui na porta repercutiu muito, né, as imagens do fato aqui na chegada dos jogadores, e esse tem sido um tema que tem repercutido no Brasil, aconteceu agora bem recente com o Corinthians também. E aí, nessa mesma pegada, nessa manhã, repercutiu muito uma declaração do técnico Abel Braga num evento lá no Fluminense, falando sobre o ocorrido aqui. Eu queria saber como essa declaração bateu em vocês, né, que já trabalharam diretamente com ele, se vocês querem falar alguma coisa. Mas qual foi a declaração? Vocês não viram? Eu não vi.
Eu não posso reproduzir porque tem palavrões, então... Então muda. Faz outra pergunta. Então, eu vou perguntar sobre um assunto que não tem a ver com os protestos, mas que o torcedor está querendo saber muito também, que tem relação com o time, que é a questão do Andréas Pereira. Na última conversa que você teve com a gente aqui, você disse que no momento certo vocês falariam sobre o assunto. Não sei se já chegou esse momento, Não, se você não tem alguma coisa para falar de nova. Você está com falta de sorte. Não, eu posso ler, mas não vou poder falar... Sim, mas eu não... A gente ainda tem pouco a falar desse assunto aí. Um pouquinho mais na frente eu vou falar. Não sei se vale a pena eu ler. Não, não vou ler. Porque... É o quê? Eu não vi. E, Braz, aqui. Eu queria perguntar para você... Não, imagina. Eu queria perguntar para você a relação dos jogadores com o Paulo Souza, né? Também tem sido uma tônica nos últimos dias. E a oportunidade agora que você está tendo, até para falar para a torcida mesmo, como você enxerga, e se há atritos, como são, e como é no dia a dia essa relação grupo e Paulo Souza. Para ele. Vamos lá. Eu volto a falar. Quando os resultados não vêm, a temperatura sobe em todos os aspectos, em todos os sentidos. O Paulo foi contratado, e ele sabe disso, para fazer não uma renovação no sentido de tirar grupo e botar outro grupo. Ele foi contratado no sentido de fazer ajustes que nós precisávamos fazer, de situações que nós precisávamos implantar aqui dentro novamente. A gente, quando trouxe o Paulo, a gente era bem sabedor da comissão técnica inteira dele, da qualidade e da excelência da comissão técnica dele. E tinha alguns pontos que são os pontos como qualquer técnico tem, que quando chega pede as contratações ou faz os pedidos de posições que ele acha que deveria a diretoria fazer para poder contribuir com o trabalho dele. E aí o que aconteceu? Talvez as contratações não vieram na velocidade. Não só na velocidade, mas na onde ele achava que poderia ser mais importante. O Paulo pediu alguns jogadores, isso a gente sempre deixou claro, não foi só o que foi externado na imprensa, a gente sempre deixou claro isso, só que a gente teve vários problemas em relação a essas contratações. E a gente pôde fazer as contratações, só que não foram na velocidade, talvez, que o Paulo entendesse que poderiam acontecer. Talvez a gente teve um problema. Eu não quero ficar toda hora falando nesse problema, porque senão parece desculpa. Mas a gente teve o problema do Banco Central num momento muito ruim em relação às janelas. Foi num momento muito ruim, mas mesmo assim a gente trouxe o zagueiro, trouxe o goleiro, trouxe o Ayrton Lucas ali na lateral. O Michael foi embora, a gente trouxe outros dois jogadores, trouxe o Fabrício Bruno. Então a gente tem que dar, eu acho que tem um pouquinho de cada tempero aí para isso aí para ter esses questionamentos. O que eu posso falar para você é o seguinte: Paulo tem o nosso apoio, Paulo vai ter o nosso apoio e tem apoio de todos os jogadores, da maioria dos jogadores aqui. Você pode ter a certeza disso aí, e que a gente entende que vai passar por essa fase agora, e que a gente vai... O ano passado, esses 2 campeonatos a gente ganhou, e o final da temporada não foi o que esperado. Eu espero agora que dessa vez seja ao contrário. Não ganhamos esses 2 campeonatos. Quando eu falo dos 2 campeonatos, eu falo da Supercopa e do Campeonato Estadual, mas eu espero que no final da temporada a gente
seja premiado, premie essa torcida e os conselheiros do Flamengo com um final melhor. Boa tarde, Braz Spindel, canal William Godoy. Naturalmente, por opção do treinador, alguns jogadores recebem mais minutos e outros menos. Entre esses jogadores que recebem menos, estão 2 que recentemente tiveram os contratos renovados, Diego Alves e Diego Ribas. Eu gostaria de saber se essas renovações, elas são motivadas pela influência desses 2 atletas para... Vai lá. Não, para com o clube... É porque eu quero falar para ele que eu quero responder. Tá. Então, Braz... Não, sem problema. Não, eu que vou responder. Nessa seara, então, entre os jogadores que jogam mais, jogam menos, estão 2, né? O Diego Alves e o Diego Ribas acabam recebendo menos minutos. Então, eu gostaria de saber se essas renovações são influenciadas pela influência que eles têm no clube, pela influência que eles têm no grupo, e se caso houvesse uma hipotética encerramento de ciclo por parte de vocês para com eles, haveria um certo desconforto e constrangimento de vocês com o grupo? Não, obrigado pela pergunta. Essa pergunta era uma pergunta que, para mim, me dá a oportunidade de esclarecer. Por exemplo, você fala aí o nome do Paulo Souza, você acabou de falar, junto com pouca minutagem em relação à renovação. Esses 3 jogadores foram renovados no dia 3 de outubro. 3 de outubro. Sequer tinha minutagem, sequer tinha situações com Paulo Souza. O Flamengo, no dia 3 de outubro, estava a 60 dias de uma final, de uma possível final de Libertadores. 3 de outubro, o Flamengo estava ainda com chances de título no Campeonato Brasileiro. 3 de outubro, 4 de outubro, por aí, o Flamengo ainda estava em pé na Copa do Brasil. Então, foi feita a opção da renovação, também em cima da minutagem. A minutagem do Felipe Luiz, do Diego Alves, eram minutagens altíssimas também no ano passado. Eu jamais iria estar falando aqui para daqui a meia hora você buscar os números lá e ver que eu não estaria mentindo, que eu estaria mentindo. Então, atrelar Paulo Souza às renovações de Diego, dos 2 Diegos e o Felipe Luiz, é uma loucura, porque isso aí foi feito no dia 3 de outubro. E no dia 3 de outubro, volto a falar, o Flamengo estava disputando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e indo para uma semifinal de Libertadores. Precisava se tomar uma decisão ali, precisava se deixar os jogadores ali tranquilos. Imagina, jogador em final de contrato, um jogador que já não é tão novo. E a gente fez a opção de renovar por 1 ano. Existiam situações pleitos para renovar um pouquinho de mais tempo, não foi aceito, a gente fez por 1 ano. E aí, depois que a gente perdeu os 3 campeonatos, e depois que chegou o Paulo Souza, que fez a opção de botar pouca minutagem nesses jogadores, é que se tem esse questionamento todo. Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente não renovou esses 3 jogadores depois que o Paulo Souza chegou. Porque se tem em alguns lugares, se tem esse sentimento. Os jogadores foram renovados no dia 3 de outubro. Nada tem a ver com pouca minutagem ou muita minutagem do Paulo. Os jogadores, os técnicos estavam aqui, eles foram sempre muito utilizados, e se você quiser, depois da reunião, eu te passo o que eu puder passar de informação em relação às minutagens aí. Deixa eu só completar. Reforçando o que o Marcos falou, o Felipe jogou quase 5.000 minutos em 2021. Eu acho que é o ano da carreira dele que ele jogou mais minutos. Eu acho, tá? Isso aí eu não vou afirmar. O Diego Alves também, se não me engano, jogou entre 4.500 e até o meio do ano, o Diego Ribas era o atleta com mais minutagem no elenco do Flamengo. Então, assim, é nesse cenário que a gente, complementando o que o Marcos disse, eu estou só complementando, é nesse cenário que a gente renovou o contrato dos 3 atletas, disputando as 3 competições, com o desempenho dos 3 atletas. O Diego Alves foi fundamental
para a gente chegar na final da Libertadores nos 2 jogos. O início do jogo lá no Equador foi complicadíssimo. Enfim, esse foi o pano de fundo que fez com que a gente tomasse a decisão de renovar por mais um ano. E, para ser bem repetitivo, nada tem a ver com o Paulo Souza, que sequer a gente pensava em outro treinador naquele momento. Senhores, 2 últimas agora, tá? Braz, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Se quiser, fica à vontade. Se quiser deixar. Que horas são? São 20 para 4, saída 4 horas. Pode, já estou pronto, está pronto também. Pode ir. Por favor. Recentemente foi noticiada a intenção da diretoria, da gestão, de prolongar o contrato do Rodinei, que tem compromisso com o clube hoje, até o final do ano, sendo que nas últimas horas ele voltou a ser protagonista do noticiário, mas por uma questão extracampo, uma presença numa festa, um gesto hostil para quem fez o registro. Queria que vocês comentassem, até direcionando para o Spindle também, como vocês lidam com esse tipo, não necessariamente do Rodinei, mas jogadores que costumam ter uma vida noturna, que não é uma novidade no futebol, e, em cima disso, se há realmente a pretensão por parte da direção do Flamengo em renovar o contrato do Rodinei. Olha, a gente não vai falar em relação à renovação, se renova, se não renova, mas eu vou responder o tema em relação a você. O que poderia ter, e a gente sempre espera, independente do profissionalismo, ter sensibilidade e percepção de momento. E o Rodinei não teve nem sensibilidade, nem a percepção do momento. Ele tinha que estar em casa vendo Pantanal, às 9 horas. Perdão aí pela Record aí. Porra, agora me fala a novela da Record, senão vai me dar problema. Não quero problema lá, não. Ainda mais com o teu apresentador lá, que eu gosto muito. Me dá uma novela da Record, todo mundo aí, senão eu vou ter problema. Braz, boa tarde. Marcelo Marinho, da Litoral News. O Conselho Deliberativo do Flamengo está para votar agora em abril a proibição de que membros da diretoria, dos cargos diretores do Flamengo, se candidatem a cargos públicos. E é notório, é de conhecimento público, o desejo que o seu partido tem de te lançar ao Congresso Nacional. Caso o Conselho Deliberativo do Flamengo aprove a necessidade do afastamento no período eleitoral até a diplomação, passa pela tua cabeça esse afastamento da vice-presidência de futebol do Flamengo para se candidatar ao Congresso Nacional, ou vai depender dessa votação? Vamos lá, são 2 situações aí que eu vou para ficar bem claro. Primeiro, não tem absolutamente nada decidido, né? Eu tenho um mandato de 4 anos, estou sob mandato. Isso aí seria uma decisão minha, independente de qualquer questão partidária. Segundo, tudo que os conselheiros entenderem que tem que fazer, tudo que os conselheiros entenderem que tenha que ter de transformação no Estatuto do Flamengo, tem que se respeitar sempre a decisão dos conselheiros, a decisão estatutária e pronto. Eu acho que tem que se tratar isso com muita naturalidade. Eu não estou pensando nem um pouco no dia 18 e nem um pouco na convenção. Eu estou pensando aqui, pode ter certeza absoluta, e agradeço pela pergunta, que é uma pergunta que eu não me afronto às perguntas, porque eu penso sempre na oportunidade de esclarecer. Então, no dia 18, se o associado, se o conselheiro entender que tenha que ser colocado no estatuto essa posição será muito bem aceita e será respeitada sempre. Eu acho que a decisão dos conselheiros são sempre decisões que têm que ser respeitadas e são ilibadas acima de qualquer questionamento. Quanto à outra questão, eu te falei, eu não penso nem nisso, eu não estou nem um pouco pensando nisso. Mas você consegue garantir que você vai cumprir o ano? Eu não garanto nada. O que eu estou falando é o seguinte: eu tenho um compromisso, com a vice-presidência de futebol. Acabei de falar para você, sem saber que você iria fazer essa pergunta, que isso aqui é um sonho meu diário,
eu poder acabar o dia como vice-presidente de futebol. É um sonho meu diário, e esse sonho, pelo meu lado, ele não vai ser interrompido. Obrigado, senhores. Boa tarde. Obrigado.